queria primeiramente agradecer o convite, fico extremamente feliz do meio pneumológico estar ganhando espaço num evento tão importante como esse. E o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é que a parte respiratória também é um componente essencial nos nossos atletas. A gente não pode esquecer, porque muitos deles podem estar tendo prejuízo por determinadas doenças respiratórias que poderiam ser facilmente diagnosticadas. Eu vou falar especificamente da asma, porque o tempo é curto e, na verdade, a doença com uma prevalência muito maior no meio esportivo do que outras doenças respiratórias. Então, assim, se você for ver a parte do sistema respiratório, a função dele é uma função extremamente simples, né, que é fornecer a oxigenação para o nosso tecido muscular periférico. Então, ele tem que pegar um sangue venoso rico em gás carbônico e tirar esse gás carbônico e enriquecer aqui com oxigênio. Apesar de ser uma função extremamente simples, envolve alguns mecanismos que podem estar limitando isso. Se a gente for ver por que o indivíduo acaba interrompendo o exercício físico, um teste máximo, aqui eu peguei um exemplo da margospirometria, onde em vermelho a gente tem consumo de oxigênio, em azul a produção de gás carbônico. Então a gente vê que por mais que aumente o esforço do indivíduo, ele não consegue aumentar esse consumo de oxigênio, que está evidenciando que tem a parte muscular aí está otimizada, está no máximo que pode. Aqui a parte cardiovascular, onde eu tenho a frequência cardíaca em vermelho, também tem um esgotamento. E a parte ventilatória, onde a gente vê que termina bem aquém do máximo, tá? Esse pós-treinamento, na verdade, é que quando o indivíduo é muito bem adaptado e consegue sustentar cargas altas, aí, logicamente, ele produz mais gás carbônico e vai exigir mais do sistema ventilatório. E nesse atleta, pode virar um complicador. E o jogador de futebol, realmente, ele pode estar caindo nessa situação. Então, quando está fazendo esforço físico, 80% a 85% do débito cardíaco vai aqui para a parte muscular periférica, e é onde tem que ir mesmo para ele ter o melhor rendimento. A parte respiratória tem uma porcentagem quase insignificante. Só que quando o indivíduo tem uma doença ventilatória, esse débito cardíaco, ele pode, a gente fala que é um efeito de roubo. Então, ao invés de pegar em torno de 8%, ele acaba pegando aqui até 35%. E, obviamente, que vai ter um prejuízo na parte muscular periférica e o rendimento pode ser menor. Vamos pegar um exemplo prático. Aqui nós temos um indivíduo saudável, onde ele termina um teste cardiopulmonar, e a gente vê que na exaustão dele, ele acabou tendo uma frequência cardíaca aumentada, quase um esgotamento, e da parte ventilatória, ele tinha, vamos comparar no repouso, ele respirava aqui 15 respirações por minuto, o que dava um volume corrente de 500 ml. Já no esforço máximo, ele tem uma frequência respiratória de 60 respirações. Então, fica praticamente 1 segundo para ele fazer essa inspiração e expiração. E isso torna uma situação muito extenuante para ele, pode ser um complicador. Aqui é um exemplo real. Então, foi um indivíduo, um jogador de futebol. Ele não era profissional, foi um jogador amador até os 20 anos. Depois parou de jogar futebol e atualmente ele tem 31 anos e sempre sofreu da parte respiratória durante o esporte. E no teste dele, o que chama a atenção é que ele terminou com uma reserva cardíaca. Aqui ele fez com uma frequência respiratória de 45, que é um ataque pneu importante, e o volume corrente, ao invés de ser 2,5 litros igual nós vimos, foi para 1,4 litro. Tá? Então, eu queria chamar a atenção também, anteriormente o atleta saudável termina com R, indicando um esforço máximo de 1,19, que é praticamente 1,2. Já esse indivíduo terminou com 0,98 exausto. Não era para ele terminar. Se ele tivesse bem condicionado, não tivesse algum problema de base, ele terminaria aqui com R maior, ele iria mais longe. Tá? E o que chama a atenção é que, na verdade, esse atleta nunca foi tratado, diagnosticado, era um indivíduo asmático, um jogador de futebol que tinha uma asma importante. E uma asma tão importante que olha como a gente compara com o atleta saudável que eu mostrei para vocês. Olha, que ele não consegue aumentar o volume corrente, o atleta asmático, que está em vermelho, enquanto o outro faz um volume corrente maior e consegue aumentar até o final. E por ser uma doença que passou por anos sem diagnosticar, em azul a gente tem o PET-CO2, para quem está acostumado com a ergospirometria, isso reflete a quantidade de CO2 no alvéolo,
olha como ele vai aumentando, aumentando e retendo gás carbônico em níveis absurdos, acima de 60 aqui, quando comparado com o atleta saudável, que fica aqui em torno de 45, 50. Esse atleta, depois nós complementamos a investigação, ele, na verdade, tem até alteração do centro respiratório, que ele retém CO2. É um jogador de futebol que passou por anos convivendo com isso. Bom, quando a gente está hiperventilando, o que o sistema respiratório tem que fazer, na verdade, é aquecer e umidificar o ar inspirado, principalmente as vias aéreas superiores. Então, quando eu estou ventilando aqui com baixas ventilações, a minha respiração é mais nasal, isso é ótimo. Mas quando eu vou para a atividade esportiva e os atletas acabam se encaixando aqui, eles precisam respirar por um orifício maior e a respiração aqui é mais bucal. Então, ele perde esse aquecimento e umidificação de ar. Por que eu estou entrando nisso? Porque é um mecanismo importante para a geração de sintomas asmáticos no atleta. Então, eu tenho um menor aquecimento de ar, que isso vai levar agora uma tarefa só para as pequenas vias aéreas, pelo fato dele estar respirando mais pela boca. E ele está certo, ele não está errado. Quando ele está correndo em intensidades maiores, o ideal realmente é ele respirar, ter uma respiração mais bucal. A parte de sintomas respiratórios, problemas respiratórios em atletas, já chama atenção há bastante tempo. No meio futebolístico ainda é uma coisa muito inicial, que na verdade a gente precisa iniciar, mas se a gente for ver nos Jogos Olímpicos, por exemplo, aqui de Sydney e Atenas, a gente tem aqui 34% dos atletas tinham problemas respiratórios, aqui 21%, e isso é maior do que qualquer outro sistema que nós estamos vendo, cardíaco, gastrointestinal, qualquer outro. E será que a asma é importante, né? Será que isso pode levar a maiores consequências? Então, esse trabalho foi ver uma experiência de 7 anos por morte súbita, né, relacionada à asma. E qualquer trabalho que vocês forem ver com causas de morte súbita, a asma vai ser uma causa importante. Tá? Então, 61 atletas foram vistos do período de 93 a 2000. O grupo mais prevalente aqui foi crianças, adolescentes de 10 a 14 anos, né, que é uma tragédia se tem uma morte súbita nesse indivíduo. Predomínio sexo masculino. E 51% dos casos ocorreu durante eventos esportivos e 40% durante atividade esportiva. Então, é um problema que, se não diagnosticado, pode levar a uma crise mais séria. Aquele exemplo que eu mostrei para vocês é um indivíduo que está sob risco, que se ele continuar fazendo uma atividade física mais intensa, realmente ele pode ter uma crise mais grave. E o que chama a atenção, que essa é uma das principais mensagens, os indivíduos tinham asma intermitente ou asma persistente leve, que isso era possível de se detectar pela história clínica, somente fazendo uma boa anamnese. Tá? E a gente vê que a porcentagem de indivíduos que estavam usando medicação, na verdade, era 5%, somente 5% dos indivíduos. Então, o que falta é fazer diagnóstico, considerar essa doença, na verdade, e depois, logicamente, tratar, porque a chance de sucesso é bem maior. Então, voltando aqui na parte de Jogos Olímpicos, a gente vê aqui até 15,6% dos medalhistas olímpicos reportavam sintoma respiratório. Aqui em Atenas 5,4%, em Torino 14,4%. Então, nos Jogos de Inverno, isso já é bem evidente que essa prevalência é um pouco maior. Tá? Mas, nos Jogos de Verão, quando a gente compara aqui embaixo, tem o triatlon, o ciclismo, natação, a gente tem porcentagens aqui de 17% até 25% dos indivíduos relatando problemas respiratórios. No futebol aqui a gente não tem, os dados são muito escassos ainda. Né? O último, então, a Olimpíada de Beijing, a gente teve aqui praticamente 33% dos nadadores que ganharam medalha reportavam sintoma respiratório, 20% de todos os atletas. No ciclismo também é uma porcentagem alta. Né? E o que é interessante, assim, será que esses atletas eles já tinham uma doença de base ou será que eles começaram a ter sintomas asmáticos mais tardiamente, né? Então, foi visto que, por exemplo, em Torino, de 193 atletas, 67% não tinha história prévia de asma, né, na infância dele. E desses, 85 relataram início de sintoma após os 20 anos e em 45 se iniciou após os 25 anos. Então, isso ganhou uma entidade nova que a gente chama de broncoespasmo induzido por exercício. Então, mesmo um indivíduo que não tem antecedente asmático, se ele for um indivíduo que em determinadas condições, e uma delas eu já mostrei para vocês, que é um esforço prolongado, em alta intensidade, isso pode ser um mecanismo de gerar uma crise asmática nele durante a atividade, mesmo ele não tendo antecedente asmático. Tá?
Então, a hipótese não seria o treino intenso e prolongado há vários anos responsável pelo início de sintomas asmáticos? E a literatura comprovou que sim. Quando eu coloquei para vocês a parte de umidificação e aquecimento do ar que nós estamos respirando, tem um experimento interessante que se o atleta está respirando aqui com 15 litros por minuto, que é a condição de repouso que nós vimos inicialmente no teste, e ele passa a respirar 100 litros por minuto. Então, a temperatura do ar que chega para ele está em torno de 32 graus na glote, e quando vai lá no segmento brônquico, aqui no final, chega próximo 35, 36, que é a temperatura corpórea. Ótimo. Quando você está ventilando para 100 litros por minuto, essa temperatura já cai de 3 a 4 graus. Então, a hiperventilação per si, ela já é um fator importante de diminuir a temperatura do ar e ser um prejuízo para o atleta. Quando isso acontece numa situação mais extrema de temperatura, por exemplo, os jogos de inverno que a gente tem, ou até recentemente, quando a gente estava com pouca umidade, pode ser uma condição maior. E aqui, só para ter um exemplo, por exemplo, quando a gente tem um aumento de 150 metros, a temperatura do ar acaba caindo 1 grau Celsius. E nós temos jogadores de futebol aí, que vários jogos são feitos em uma altitude maior. Só para chamar a atenção um pouquinho no nosso meio, outro esporte que ganhou destaque, nós tivemos grandes conhecimentos em função disso, é a natação. Por que estou chamando a atenção? Porque tem uma exposição do ambiente. Então aqui, através da inalação, da pele, da ingesta via oral, a gente acaba absorvendo essas cloraminas e isso é relacionado à crise asmática também. Então o ambiente também tem um fator importante. E o jogador de futebol, né? O que a gente sabe disso? Quais são os riscos? Qual a importância? Então, a gente vê que no longo das últimas décadas, aí, a distância percorrida durante os jogos tem aumentando claramente, né? Então, até 1980, eles percorriam em torno de 4 a 7 quilômetros. Já atualmente, eles estão percorrendo de 7 a 11 quilômetros, então eles começam a cair naquela faixa de fazer um esforço maior, de ter uma hiperventilação por um período mais prolongado, tá? E na Europa, a média é de 10 a 14 quilômetros. Condições climáticas, como eu falei, nós temos condições climáticas mais extremas, não tanto com neve nesse caso, mas nós temos altitude, e nossos jogadores também vão fazer jogos internacionais, onde essa temperatura está bem diminuída. Qual a realidade que a gente tem? Então, ontem eu até fui levantar isso, na verdade a gente não tem dados da parte asmática no futebol, tá? E está claramente que esses indivíduos eles podem estar se encaixando num grupo de uma modalidade esportiva que também está sob risco. O que sabe um pouquinho é que, primeiro, tem um problema, que é o subdiagnóstico, que é uma coisa clara, tá? Segundo, esse subdiagnóstico pode fazer o indivíduo estar treinando e competindo numa sobrecarga ventilatória e isso levar a um maior prejuízo para ele, um menor rendimento. E alguns relatos, na verdade, acabam tratando alguns atletas, jogadores, com medicação asmática que não são asmáticos. Então, teria outro problema, né? Então, eu fico muito contente aí por ter participado. Esse já é o segundo, terceiro evento. E agora nós estamos conversando com determinadas pessoas, determinados centros, para justamente começar a investigar esses indivíduos, que certamente no meio do futebol nós temos jogadores que estão sofrendo com esse problema. Muito obrigado.